ir al río. Él no le gustó mucho, porque dijo, bueno, allá en mi tierra seguramente tiene ríos mejores que este. No quería mucho él meterse en ese río, pero bueno, después sus siervos le dijeron, pero no cuesta nada, hombre, era español, no cuesta nada, hombre, métete ya. Entonces él fue y se metió 7 veces al río y quedó limpio. ¿No? Y dice aquí la palabra del Señor, en el capítulo 5, ¿no? Versículo 14 y 15, dice, y entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y dice versículo 15, volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Entonces, esa historia de milagros, ¿no? Y de transformación y también de alcance de una persona que no hacía parte del pueblo judío, viene a través de ese personaje anónimo, ¿no? Que nosotros vamos a ver en el capítulo 5, y dice que versículo 2 dice lo siguiente, ¿no? Vamos a comenzar en el 1 para entender, ¿no? Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán, su señor le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Esa muchacha que no nos dejan saber su nombre y no nos dan detalles sobre su historia, a la verdad es un personaje que nos impacta tremendamente por todo lo que había pasado y todo su historial. Dice el texto aquí que ella era una cautiva de guerra. Y en ese tiempo que nosotros estamos hablando tanto sobre el tema de los inmigrantes o de los refugiados, ¿no? Pensar en lo que había pasado con esta niña, si imaginamos por un poco en nuestra mente, nos debe llevar a una situación realmente de terror y de desolación con lo que pasó con ella, porque en aquellos tiempos, al diferente de otros modelos de imperio, de gobierno, cuando los reyes invadían una tierra, a diferencia de que algunos esclavizaban el pueblo en su propio lugar, ellos hacían diferente y llevaban los perdedores cautivos a su tierra, al extranjero, a otra tierra diferente de la suya. Y esta niña era una de estas personas, pero no sabemos cómo se dio eso. La cosa es que seguramente, según el relato bíblico, eso se dio en medio de una batalla. Imagínense que estamos aquí nosotros en resistencia y de repente se arma un ejército que viene de otra nación o de otra ciudad, invade nuestra ciudad, hace toda una destrucción en la ciudad y en medio de todo eso agarra unos cuantos niños o niñas y los llevan como prisioneros de guerra. Nosotros sabemos muy bien que los prisioneros de guerra son maltratados. No sabemos cuáles experiencias ha tenido esa niña. Por lo que yo leo y veo en los informes de los campos de refugiados o mismo en los lugares donde la gente tuvo que hacer pasajes obligatorias huyendo de la policía por el tema de inmigración, como es el caso de México con Estados Unidos o el caso del norte de África con Europa. En esa travesía, en ese camino, muchas mujeres han sido violadas. Muchas mujeres han pagado con su vida y han quedado sin llegar al lugar de destino, porque se atrevieron a hacer ese camino oscuro de la inmigración, ilegal. Y seguramente siendo una esclava de la guerra o una cautiva de la guerra,
Esta niña havia sofrido abusos, havia sofrido torturas. E não só isso, podemos imaginar o quadro, aonde estava a família desta niña. Não sabemos o que passou com seus padres, se ela viu seus padres morir delante de ela ou não, que tipos de destruição, de muerte, ela pudo presenciar. A coisa que ela foi levada para uma terra estranha, que falava outro idioma, que tinha uma outra cultura, e o mais cruel é que todavia tinha que servir a seus opressores. Porque foi levada e foi posta na casa de Naamã como uma escrava que tinha que servir a ele e a sua família. E quando eu penso na história desta niña, me duele muito o coração de imaginar quanto dolor e quanto sofrimento não havia nela. E sempre me hago a pergunta: que passou em sua mente ou em seu coração para que ela pudesse chegar a esse momento que nós estamos lendo aqui em Reis, no livro de Reis, quando ela mesma dá a oportunidade a Naamã de receber a sanidade. Talvez se fora eu, e quando me enterara que Naamã estava leproso, eu digo: bien hecho, desgraciado. Que te mueras, e pouco a pouco, para que sufras mais. Verdade ou não? Pero não vemos esta reação nela. Por lo menos aqui não diz, talvez em lo oculto haja chorado, haja dito que hago eu agora. Não sei, a Bíblia não nos dá muito detalhe, e eu me pongo a pensar, vocês já sabem, já les dije, tenho uma mente imaginativa. Que ele passou quando ela se entera que este homem estava enfermo e de uma enfermidade que naquele tempo era incurável e lo deixava humilhado delante da sociedade, porque nadie queria ver a um leproso e se seguia com isso, ele teria que ser apartado de toda a sociedade, tinha que quedar em um lugar aislado, humilhado por toda a sua vida, morir em la soledad. Pero nós vemos que esta niña, disse aqui, chegou a la mujer de Naamã e lhe disse: se rogasse o Senhor ao profeta que está em Samaria, lo sanaria de sua lepra. Le deu a oportunidade de encontrar a salvação, a liberação, a sanação e a transformação de sua vida, não só para ele, sino para toda a sua família. Ela teve que passar processos de adaptação a esta nova cultura. Eu não sei como ela se comunicou com eles. Seguramente teve que aprender esta sua língua para poder ser efetiva nessa comunicação, servindo a eles. Então, eu quisiera rapidamente falar sobre 3 pontos que eu me puse a pensar que levava esta niña a ter essa atitude. Porque, como eu já les dije, não é natural em nós esse tipo de atitude. E a primeira coisa que eu vejo é sua relação com Deus. Como ela conhecia quem era Deus. Primeiramente porque ela sabia e tinha a plena convicção que se Naamã fuera a Deus, ele estaria sano. Então você vê que ela sabia quem era o Senhor. E quando nós temos uma relação profunda com Deus e sabemos quem é o Deus que nós servimos, nós nos llenamos de confiança e Deus nos capacita para circunstâncias que nós não podemos imaginar. É necessário para transformar as situações ao nosso redor que nós estemos conscientes de quem é o Deus que nós servimos. Não somente de uma teoria de Deus, porque a teoria é muito bonita, mas de uma prática de vivência com Ele que nos leva nas situações mais caóticas a dizer: Senhor, Tu permaneces em controle, porque Tu eres o soberano de todas as coisas, sobre todas as coisas, Tu reinas e Tu governas e Tu estás en el controle. Deus jamás perdeu o controle da situação. Ele podia ver que Deus tinha em sua mão a vida de Naamã.
E é interessante que o escritor também, me gusta analisar isso, porque disse que, no versículo 1, disse que Naamã dio a salvação à Síria através de Jeová. Jeová permitiu e deu a Naamã a salvação para a Síria. Então, se parece que esta niña também estava entendendo que não era solamente uma situação específica, pero que Deus estava, apesar do caos da nação. E quando estudamos um pouco mais a fundo a história de Israel, nós vamos ver que, na verdade, Deus disciplinava Israel quando Israel estava em desobediência a sua palavra. E quem Deus usava para hacerlo? As outras nações que estavam ao redor. Então, muitas vezes Israel chegou a entender, não sempre, mas chegou a entender que quando passavam por guerras, por calamidades, por destruição, por persecução, não era simplesmente o inimigo, sino que era a disciplina de Deus para corrigir de seus pecados e de sua rebelião contra o Senhor. Então, em las circunstâncias adversas, também podemos perguntar-nos: que nos estás querendo ensinar, Senhor? Em meio de todo isso, que puedo eu aprender de todo isso? Às vezes eu, quando estou em uma situação muito difícil, eu digo: Senhor, que eu aprenda rapidito, porque não quero quedar aqui. E quero aprender bem aprendido, porque lição não aprendida é lição repetida. Então, se não aprendes de uma vez, tendrás a segunda vez para aprender, e se não aprendes a segunda, vai ter a terceira. Então, é melhor ponerse las pilas, como dizem, não? E aprender o que Deus está querendo fazer e ensinar. Então, a primeira coisa era esta intimidade com Deus. Não? Já vou falar mais de las consequências dessa intimidade com Deus. Então, primeiramente, conhecer os seus atributos, conhecer quem Ele é de uma forma prática. Outra coisa era reconhecer que Deus tinha um plano de salvação não só para Israel. Que Israel, é certo, era a nação que Deus formou para trazer a salvação à humanidade. Pero Israel não era o único objeto do amor de Deus. O amor de Deus é por todos os pueblos da terra. E se vamos aprofundizar-nos um pouco mais, vamos ver que de Israel, a verdade, foi formado especificamente para um propósito. Israel não existia como nação. Não sei se me vão entendendo. Porque às vezes nós ponemos Israel em um pedestal, se diz também aqui, em um lugar alto, e dizemos: oh, porque Israel, porque Israel. E nós outros, irmãos, estamos incluso caindo em erros doutrinários por adorar mais a Israel que a Deus. Deus tenha misericórdia de nós outros. Porque há gente que toda é Israel, música de Israel, dança de Israel, bandeira de Israel, e hermanos, Israel é um instrumento nas mãos do Senhor. Quem merece nossa adoração é o Senhor. E quero dizer-lhe mais: a Deus lhe agrada ser adorado com a samba argentina. ¿Lo creem? Então, Israel adorou com suas pandeiretas, seus tambores, seus sofares e todas essas coisas, e nós outros adoramos com a guitarra, com a acordeão, e é o que Deus nos ha dado para adorá-lo. Bueno, não quero falar muito sobre isso porque me entusiasmo, pero vamos volver aqui, que é o tema que esta niña sabia o que Deus estava fazendo, e tanto esse é o segundo ponto, que diz que Deus tinha um plano para as outras nações, e agora era a oportunidade que Ele tinha de que aquele homem que não fazia parte da nação de Israel, que não conhecia os planos de Deus, que não conhecia os propósitos de Deus, pudiera conhecer e pudiera saber. E assim foi, porque nós vemos que foi efetivo o que passou na vida de Naamã, como eu leí no versículo 15, que diz, quando ele disse: eu reconozco que não há outro Deus em toda a terra que não seja Israel. Não? E Naamã pudo conhecer a esse Deus que transforma as situações.
aun quando ele havia sido, eu não sei exatamente lá o contexto, como ele tratou essa niña e nem os detalhes, mas aun quando ele havia sido um opressor. E Deus usa ao oprimido para bendecir ao opressor. E Deus usa o oprimido para liberar ao opressor. E Deus usa o oprimido para sanar ao opressor. Para mim isso é muito forte. É muito forte. Pero le voy a decir ahora la clave de eso. La clave de eso fue el perdón que ella entregou ou vivió em favor de esse opressor. Pero isso vem de sua relação com Deus. E é quando Deus começa a transformar as situações de nossas vidas. Eu uma vez escrevi um pequeno texto sobre esse passagem, e o título que eu pus era Transformando o deserto em flores. Porque era uma situação para dizer, me quero morir. Não? Me vou a morir. Não é possível viver nessa situação de traumatismo, não? De um trauma tão profundo, de haver sido arrancada de tu nação, de tu família, de ver a desgraça de tu ciudad, de tus padres. Não sabemos o que ele passou no caminho, quantos malos tratos tuvo essa niña, pero agora ela chega esse momento da história e ela estava preparada para aquilo que Deus queria hacer através de sua vida. E através desse perdão, ela começa a desatar o plano de Deus e a liberação sobre a vida desse homem, e ela começa a ser aí uma fonte de bendição, transformando a situação de vítima em situação de instrumento de bendição em la vida daquele homem e de aquela família. Então, Deus tem essa capacidade espetacular de transformar as tragédias em bendição. Nós só temos que conectar-nos com Ele, pedir que Ele comece a intervenir em nossa vida e que nos haga entender e que nos ajude a compreender, melhor dizendo, o que Ele está fazendo, pero que nós queremos estar totalmente sanados e liberados delante de Ele para que Ele pueda trabalhar isto em nossa vida. Porque mientras nós, hermanos, vamos por la vida como vítimas, mientras nós vamos por la vida com nosso coração lleno de rancor, com nosso coração lleno de ódio, de bronca, não vamos a prosperar em nada que nós hagamos. Para fluir em nossa vida espiritual, para fluir em nosso ministério, para fluir em nossas relações interpersonais, nós necessitamos ser verdadeiramente livres. E talvez alguns de vocês perguntam, pero será isso possível? Será que eu posso perdonar a alguém que me haya hecho tanto dano? A alguém que me haya lastimado tanto, será que eu posso perdonar? Humanamente não podemos perdonar. E por isso muita gente se muere com enfermidades tão crueles por la falta de perdão. Pero quando nós começamos a conectar nossa existência com o que Deus, com o propósito de Deus para nós, com o que Deus ha planeado para nós, e começamos a ver que aún naquelas situações mais dolorosas de nossa vida, o Senhor estava presente, e o Senhor agora quer usar todo isso como um instrumento para que Ele seja glorificado em nossa vida começa a ter um novo sentido e um novo significado. Que o pastor dizia sobre os niños, e me vino isso à mente, não? Quantos han estado huérfanos? Quantos han estado passando por tipos de violências, humilhações, e vêm arrastando todo isso em sua vida? E parece que nunca vão poder superar isso. Pero quando nós começamos a narrar esses hechos e dizer,
Pero aqui é onde entrou Deus, é aqui é onde intervino Deus, e por isso hoje eu puedo dar testemunho que o inimigo quisiera que eu fuera uma pessoa desgraciada por la vida, que eu fuera como nadie, como a gente não me reconhece, como que a gente não me respeita, que a gente não me quer, que sou um rechazado, que sou uma rechazada, que não sirvo para nada. Isso é o que o inimigo quer que nós creamos e sigamos atados a essas mentiras. Pero Deus vino para trazer liberação sobre nossa vida e para dizer: eu te quero usar como um instrumento em minhas mãos para ser de bendição e para ser esse bálsamo que a gente que está sofrendo pueda ver e dizer: se foi possível contigo, também será possível em minha vida. Eu também passei por este caminho, pero Deus ha transformado este dolor, esta tragédia, em um canal de bendição. E mira que foi tanto lo que hizo essa niña, pero su nombre nem quedou na história, porque também não necessita, porque não necessitamos que nosso nome quede na história. Lo importante é que nós vivamos a plenitude de lo que Deus quer que nós vivamos. Não necessitamos de títulos, não necessitamos de cargos, não necessitamos de posições. Lo que necessitamos é estar conectados en el lugar e en el tempo que Deus quer para nós. Oír su voz, conectar-se com sua vontade e ser luz neste mundo, en el tempo que Ele quer que nós seamos, para que esta sociedade seja transformada, para que nossa família seja transformada e que nós podamos ser esse instrumento para bendecir a los demás. Isto é possível. E esta niña nos ensina que é possível. Então, talvez hoje, nós que estamos aqui pensemos: bueno, não passei todo isso, não sofri todo isso, porque a verdade, quando eu vejo o que passou essa niña, eu digo: eu pensei que havia sofrido, pero agora vi que não sofri nada. Não estive em guerra, não me levaram cautiva, arrastrada, que eram levados, os cautivos eram levados arrastrados de forma humilhante para outro país. Não me passou isso. Não estive de escrava na casa de um coronel. Tuve outras coisas, pero não se compara. Melhor se não passamos. Pero se passamos, seja o que seja que hemos passado, Deus está aí para sanar-nos. Pero o primeiro que temos que recuperar é esta relação personal com Ele. E eu, nesta tarde, quero trazer essa palavra de esperança para nós como filhos de Deus. De esperança e de incentivo para que nós seamos sanados, para que nós desfrutemos de uma comunhão plena com Deus e para que Deus tenha liberdade de cumprir em nossa vida todo o que Ele planeou. E aí eu volvo ao mesmo personagem da manhã, Maria. Maria sim se hizo famosa, pero não era por ela, é por ele hijo. Maria se hizo famosa, pero Maria pudo entender aquele momento o que Deus queria de ela. E esta niña que não tem nome também pude entender que aquele era seu momento. Uma que quedou famosa e outra que quedou no anonimato. Pero as duas souberam entender os tempos de Deus e o mover de Deus na história e souberam alinear-se a esse propósito. Que hoje nós também sepamos ouvir a voz do Senhor. Deixar delante de Ele que Ele nos sane, se é necessário. Sempre é necessário, irmão. Sempre temos coisas para ser sanadas. Sempre estamos no processo. Não são só os dolores do passado. Há heridas recentes que estão por aí, intentando minar nossa vida espiritual. E necessita sanidade e liberação. Vamos orar? Bendito Deus. Graças por tu cuidado para com cada um de nós que estamos aqui. Graças por esse amor tão intenso que transforma, Senhor, nossa maneira de ver o mundo. E nesta noite eu te pido, toca em nós outros. Toca de uma maneira profunda em nosso coração para trazer à luz as coisas ocultas,
los sentimientos, los pensamientos que muchas veces son un tropiezo para nuestra relación contigo y para nuestra misión, Señor, en este mundo. Ayúdanos a entender tus planes y tus propósitos para nuestra vida como iglesia. Queremos caminar contigo, sensibles a tu voz, obedientes, Senhor, a tu mandato, obedientes a tu palavra. Eu te pido que nesta noite, se há corações, Senhor, quebrantados, heridos, lastimados, que puedan acercar-se a ti, Senhor. Conhecer esse Deus que toca, esse Deus que sana, esse Deus que perdona. E ajuda-nos a entender o momento, a hora em que tu nos deseas usar para glorificar a tu nome e para ser tu nome conhecido na terra. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus les bendiga, hermanos. Nos ponemos de pie en esta noche y si hay alguien que necesita, es temprano todavía, hermanos, queremos hacer un altar aquí. Creo que el mensaje fue propicio, que Dios habló en nuestros corazones, todos cerrando nuestros ojos. Podemos venir al Señor. Nadie nos puede ofrecer lo que no tiene y lo que no ha recibido. El Señor quiere romper cadenas, quiere sanar heridas. El Señor quiere hacer de tu vida un instrumento. Así que el altar está abierto y podemos venir a los pies del Señor a recibir su gracia, su misericordia. No hay lugar donde la gracia de Dios no pueda llegar. No importa cuán profundo sea la situación, la gracia de Dios puede llegar hasta allí y transformarlo todo. Dios te bendiga en esta noche. A tus pies, Señor. A tus pies, para ver mi corazón. Voy a pedir a los pastores, por favor, adelante. A tus pies, entre